Olá! Olá, mulher! Hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu tenho certeza que te aflige, porque também me aflige bastante, mas já me afligiu bem mais, que é a nossa famosa TPM. Então, o vídeo de hoje é como que você pode ficar em paz com a sua TPM. Eu vou fazer uma contextualizada no começo e no final eu vou dar várias dicas para você colocar em prática já na sua próxima TPM, tá bom? Então, a TPM, né, a tensão pré-menstrual, é aquele momento do nosso ciclo menstrual que a gente sente diversos sintomas, né? Vou citar alguns aqui que pode ser que você sinta, né? Isso também varia de mulher para mulher. Geralmente, o que a gente sente? Irritabilidade, né? A gente fica irritada com qualquer coisa. Dores, dor de cabeça, uma cólica, uma dor nas costas, na lombar também é comum. Insônia ou muito sono, um sono excessivo ou um cansaço excessivo e você não consegue descansar, dormir, ter aquele sono de qualidade, né? Confusão mental, né? Não consegue processar as informações direito, não consegue elaborar as frases, o pensamento direito. A gente pode estar nesse momento agindo por impulsividade também, né? Tomando decisões no calor das emoções, isso é bem comum. Uma certa agressividade, né? E aí pode ser com a gente mesma, pode ser com outras pessoas, agressividade nas palavras, no jeito, né, de se tratar. Autocrítica, né, é quando essa agressividade também vira para nós. E autodepreciação, a gente começa a não se achar suficiente, a não se achar valorizada, a não se valorizar, tá? Autodepreciação. Pouca concentração, não consegue se concentrar em tarefas longas ou tarefas que exijam aí bastante concentração, bastante elaboração de pensamento. Uma sensação constante de que tudo está errado, né? Então, tá tudo errado. E aí você pergunta pra uma mulher na TPM, mas o que tá errado? Ela fala, mas tá tudo errado, tá tudo errado. A gente nem sabe explicar direito o que realmente tá errado. A gente tem a sensação de que todo mundo irrita a gente, inclusive de que as pessoas estão fazendo isso de propósito. Quem nunca? A gente tem uma sensação de que isso tem que mudar. Então a gente pega ou uma área da nossa vida, ou uma situação, ou às vezes até tudo, todo o contexto da nossa vida, do nosso cotidiano, e aí a gente põe na nossa cabeça que aquilo não tá certo, não era para ser daquele jeito, e aquilo tem que ser mudado urgentemente. Isso tem que mudar. É uma frase que martela bastante na nossa cabeça nesse período. Não era para ser assim, que tá ali juntinho com isso tem que mudar. Ai, não era para ser assim, isso não tá certo, não é desse jeito, será que ninguém vê, será que ninguém percebe? Não é mesmo? Fulano ou fulana me odeia, então a gente começa a ter pensamentos, né, ideias de que as pessoas nos odeiam, às vezes até sem nenhuma razão específica, ou às vezes a gente encontra essas razões, né? Não que isso seja verdade. Eu digo que às vezes as pessoas continuam fazendo exatamente o que elas sempre fazem e a gente inventa de que uma ou outra ação delas quer dizer que elas nos odeiam. E também o contrário, a gente começa a compreender, entender que a gente odeia fulano ou fulana, e aí a gente acha que a gente odeia essas pessoas, enfim. A gente cria pensamentos de ódio, né? A gente conclui que odeia alguém. Isso sempre acontece comigo. A gente começa a se vitimizar e aí qualquer coisinha que dá errado podia inclusive dar errado em outro período, mas se acontece nesse período, a gente acha que isso sempre dá errado, que isso sempre acontece comigo e que a gente é uma super azarada e tal. Então a gente tem dores, né? Como eu já falei, a gente pode ter compulsão por doces e por comida, mas geralmente por doces, chocolate. A gente passa por conflitos ou desnecessários ou recorrentes, ou os dois, né? Conflitos desnecessários recorrentes o tempo todo ali
período da pré-menstruação. Estou mexendo na minha colinha aqui. E o choro excessivo, choro inesperado, aquele choro que dá de repente, que a gente não sabe de onde veio, a gente só quer desaguar as emoções, né? E por que que isso acontece, tá? Eu vou contextualizar para eu poder também dar as dicas para vocês, porque senão... Deixa eu ver uma aguinha. Senão o que vai acontecer é que eu vou dar as dicas aqui, mas vocês não vão entender por que eu tô dando essas dicas, tá? O que acontece é que nós mulheres estivemos durante um período histórico fora da vida pública. O que que era isso? A gente estava confinada aos lares, né? Não participávamos de nada, assim, de estudos, da vida pública, do trabalho, da produção, né? Da vida econômica, financeira, da produção de bens, da troca. A gente não tinha esse tempo do mundo, que é diferente, né, do tempo do lar, esse tempo dessa vida mais dinâmica e social, a vida pública, a gente estava confinada ao tempo e à vida do lar, né, da família. Muitas vezes até confinada de não poder mesmo sair de casa sem autorização ou acompanhada, não poder frequentar diversos lugares. Aí vocês vão falar assim, mas tá, você imagina, nossa, no século II tinha uma mulher fulana de tal, não sei o quê. Depois, na era vitoriana, tinha. Realmente, existiram essas mulheres, existiram rainhas, inclusive, né, que é um papel social aí de mais destaque e de mais responsabilidade do que uma rainha, mas a gente tá falando de pontualmente algumas mulheres. Não estamos falando da mulher como classe mesmo, né? Como fatia da sociedade. A mulher esteve confinada no lar. E além de estar confinada no lar, de não participar da vida pública, ela também estava confinada a ter filhos o tempo todo, né? Então, o tempo todo ela estava engravidando, né? Depois de engravidar, ficava um tempo amamentando, e aí engravidava de novo, ficava um tempo amamentando, e geralmente morria muito jovem, né? Casava-se muito jovem, morria muito jovem. Então a mulher, perceba aí que a mulher não tinha praticamente o ciclo menstrual, né? Ela não tinha o exercício e a influência desses hormônios no seu corpo durante a lunação, né? Durante o seu ciclo. Eu falo lunação porque geralmente é menos de um mês, né? Pode até ser um mês, mas geralmente é menos de um mês. É como se fosse um ciclo lunar, né? São 20 e poucos dias, tá? Bom, e aí, então a gente não estava vivendo isso, né? Não que isso seja certo, né? A mulher não viver o ciclo, não, pelo contrário, mas assim, a gente não estava experienciando isso. E quando que a gente foi sair do lar? A gente foi sair do lar quando os homens foram para a guerra, né? Principalmente ali Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Falando aqui de nós mulheres ocidentais, né? Apesar de que o Oriente participou ativamente dessa guerra, né? Enfim, com muitas perdas, inclusive. Então, quando os homens foram para a guerra, precisava alguém ir produzir, né? Estávamos na era industrial. Alguém precisava trabalhar na indústria, na fábrica. Quem que foi trabalhar na indústria, na fábrica? As mulheres e as crianças. Porque elas queriam? Não, porque elas precisavam. Elas ganhavam, não ganhavam salário, né, gente? Era pago assim, eram condições super precárias, pago por dia, não tinha nenhuma folga, não tinha nenhum direito, né? E era muito interessante para a indústria ter uma mão de obra com muita necessidade, muito barata, como eram as mulheres e as crianças. E eram muito exploradas. Então vocês imaginam que então nessa época, quando as mulheres foram para a indústria, além delas experimentarem sair da rotina do lar, sair dessa rotina de que você engravida o tempo todo, amamenta o tempo todo, né? Então elas começaram a experimentar o ciclo menstrual dentro de um tempo patriarcal e linear, que é o tempo da indústria, que é o tempo do comércio, que é o tempo da produção,
né? Eu tenho que produzir muito para gerar lucro. Não importa se você está passando bem, se você está passando mal, se você tem alguma questão de saúde, eu tenho que produzir. Não importa, inclusive, se você consegue comprar o produto que você está produzindo. Eu quero que você produza muito, como se você fosse uma máquina. E nós não somos máquinas, né? Então nós saímos de um contexto sem ciclo menstrual, né? Praticamente sem ciclo menstrual, para um contexto que a gente começa a experimentar o nosso ciclo menstrual, mas numa lógica que não tem nada a ver com o nosso tempo interno, que é cíclico, né? Que é flutuante aí de hormônios e de energias ao longo desses dias do ciclo menstrual da nossa lunação, né? Opa, solucei. E aí, né, vocês vejam que a gente já sentiu bastante. Para além disso, então a gente pensamos aí, então, nos dias de hoje, que muitas mulheres ainda sofrem de TPM, bastante, né, dessa tensão pré-menstrual. Nós estamos numa sociedade que nós casamos, geralmente com mais idade, né, a maioria de nós, né, não vou falar que todas as mulheres são assim, mas a maioria de nós casa com mais idade, casa numa vida adulta, às vezes já com uma carreira mais consolidada, né, já viveu aí esse tempo do patriarcado, já experimentou todo esse conflito do seu ritmo interno com o ritmo do mundo patriarcal. E a gente tá tendo menos filhos, a gente vai ter filhos depois também de um tempo, né? Ou escolhe até mesmo não ter filhos, né? E aí e dá um tempo entre o filho e outro, então a gente vai experimentando esse ciclo, nosso corpo vai experimentando esse ciclo. E aí a gente vai ter um conflito. E esse conflito é que vai gerar a TPM. Por quê? O conflito é o seguinte: a gente está num tempo linear, patriarcal, industrial, de produção, e a gente tem um tempo nosso que é cíclico. Então a nossa mente pensa no linear e o nosso corpo é cíclico. E aí, além da gente ter esse conflito do linear com o cíclico, a nossa mente fica jogando comandos para o nosso corpo o tempo todo, dizendo que ele não pode ser assim, que ele está errado. Porque isso foi o que a gente ouviu também, o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu, né? Principalmente quando as mulheres... começou aí, eu acho, assim, sabe? Eu acho, né? Que acho que ficou mais forte, mais difundido. Quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, primeiro por necessidade, depois as mulheres continuaram no mercado de trabalho e aí com mais estudos, alcançando outros postos também, né? E aí podendo escolher, inclusive algumas mulheres podem escolher se querem estar no mercado de trabalho ou não. Quando a gente chegou nesse momento, né, e aí a gente percebeu, a gente como humanidade percebeu esse ciclo menstrual, então a gente colocou assim, olha, na verdade o que é bom é o masculino, porque o masculino é linear, é estável, então ele é muito mais confiável. O masculino, e é o masculino, né, do patriarcado, né, gente? Eu não tô falando de um masculino aí saudável, né? Então ele o masculino, ele é perfeito, né? Então tudo que é feminino, cíclico, é falho, é instável, né? Então ser mulher não tá certo, porque eu tô muito longe desse ideal de perfeição que é ser homem, né? Então, eu sinto em mim esse conflito que me foi vendido como uma ideia que é muito difundida ainda hoje, né? Às vezes não com essas palavras que eu tô falando, mas no inconsciente coletivo ainda existe essa coisa de que o que é estável, é controlável, é fácil, é perfeito, é bom, e o que é instável não é confiável, não é perfeito, não é bom. E por isso a gente tem que excluir, reprimir, né? Então, a TPM, olha só, tensão pré-menstrual, né? A TPM, ela é vista como uma coisa errada, que não é bom. Então, assim, a TPM, quantas vezes a gente não ouviu falar que a TPM é uma desarmonia, que a TPM é uma doença, que é um mal que a mulher sofre, que é um problema, né? Quantas dessas coisas a gente não ouviu crianças, e aí quando a gente cresceu, a gente, nossa, agora eu vou viver tudo isso, né? E aí a gente também está mandando para o nosso corpo esse comando de errada, de desarmonia, né? De que não é bom, de que é um problema, de que é uma doença, né? Como é que eu trato doença?
né? Então, a classe médica trouxe uma solução. Eu vou tratar você com remédio e hormônio, né? Então, hormônios sintéticos para eu mascarar o seu ciclo menstrual, né? E aí você não vai sentir também essa TPM, porque o seu ciclo menstrual não vai estar acontecendo normalmente. E também, inclusive, antidepressivos, né? A TPM, ela pode ser, inclusive, considerada tão maléfica que podem ser indicados antidepressivos. Quando eu estava saindo da pílula, né, e eu queria entender mais e ter uma relação legal com a minha menstruação, eu estava passando numa banca de revista e tinha uma revista assim que era uma edição inteira especial sobre menstruação, sobre ciclo menstrual. Eu achei super legal e comprei. E realmente a revista era bem legal, apesar dela não ser exatamente o Sagrado Feminino. Ela era mais uma revista de saúde e bem-estar, dava umas dicas bem legais. Porém, uma das dicas era que se você realmente continuasse sofrendo com a TPM, depois das dicas que eles tinham passado, era para você consultar um médico e ele te receitar um antidepressivo, assim. Eu achei um tanto exagerado, né? Mesmo porque antidepressivo é um remédio de uso contínuo, né? E aí você vai usar um antidepressivo, né, continuamente durante o mês inteiro por causa de um desconforto que você sente em um período do mês. Entendendo tudo isso, então, vamos começar as dicas de como a gente pode melhorar essa TPM na gente, né? Aqui na visão dos meus estudos e da minha própria experiência, tá? Então, primeiro você precisa entender que foi também o caminho que eu fiz para diminuir a minha TPM, que o ciclo menstrual, ele é natural e é sagrado, né? Quanto mais a gente maldiz o ciclo menstrual, a menstruação, quanto mais a gente lamenta ter um ciclo, ter uma menstruação, quanto mais a gente lamenta ser mulher, quanto mais a gente amaldiçoa ser cíclica e ser mulher, mais vai ser dolorosa a TPM, né? Porque a TPM, esse período TPM faz parte de ser cíclica e ser mulher. Então, assim, entender isso já diminui bastante, assim, esse acolhimento que você faz, entender que esse ciclo é sagrado, é natural e que a mulher naturalmente foi feita assim. Então, existe uma sacralidade, uma beleza nisso, já é um primeiro passo, tá? Uma outra coisa que é muito importante é a gente mudar. Eu tô falando aqui TPM o tempo todo, mas é porque eu não falei isso ainda. Então eu vou falar agora. Eu não costumo usar esse termo TPM. Eu uso outros termos, porque esse termo TPM, tensão pré-menstrual, ele já fala de uma tensão e, como eu disse, ele é muito associado com problemas, doenças e desarmonias. Então, eu sugiro que você encontre outros termos para falar quando você estiver no seu período pré-menstrual. Então, período pré-menstrual eu acho que é uma boa, né? Fase pré-menstrual. Estou na minha pré-menstruação. E eu falo feiticeira, que é um termo de Miranda Gray, para esse período da pré-menstruação. E tem todo um porquê desse período se chamar feiticeira, mas isso vai ficar para outros vídeos, tá? Então, quando a gente muda o termo, as palavras têm muito poder. E a gente muda também o jeito que a gente encara esse período, né? A gente muda o jeito que a gente encara essa situação na nossa vida, tá? Uma outra coisa que é muito importante também é você prestar atenção quando isso começa. Porque quanto mais você prestar atenção no seu ciclo como um todo, registrar, fazer mandala lunar, fazer tabelas, registrar num aplicativo, mais você vai se compreender e entender. Nossa, começou aquela época do mês, né? Começou a minha pré-menstruação. Então eu sei que daqui para frente pode ser que até chegar na menstruação, nos próximos dias eu sinta mais irritabilidade, eu vou estar mais desconfortável, eu vou estar com dores. Então,
Quando você começa a se observar e ver que o seu período fértil terminou e que a sua pré-menstruação está começando, você também começa a se planejar, né? O que costuma acontecer com você nesse período? Pensa, observa, registra, escreve, anota no próximo mês de novo o que aconteceu. O que você estava fazendo quando aconteceu? Então, o que você vai perceber? Que, por exemplo, eu tento evitar locais que eu vá enfrentar filas, coisas que vão demorar, porque eu fico muito paciente. Eu fico cansada rápido se eu fico de pé, né? Se eu puder evitar nesse período esse tipo de coisa, mesmo que seja fila de um show, de um músico, uma banda que eu super quero ver, eu procuro evitar, porque eu sei que eu vou ficar irritada mesmo, pensando, nossa, mas vai super compensar. Eu comprei esse ingresso, eu queria tanto vê-lo. Mas eu tô num momento que eu não vou estar com muito bom humor. Então, às vezes, eu prefiro não me planejar nesse sentido, tá? Então, tudo tem a ver com percepção, registro, autoconhecimento e planejamento, para você poder se cuidar, se priorizar, tá? Porque o que a gente costuma fazer é o contrário. Ou a gente acredita demais nessa irritabilidade, né? E aí a gente dá muitas asas, muitas cordas, né? Vai dando corda para essa irritabilidade. Ou a gente se pune muito porque a gente está irritada, que a gente sabe de estar de TPM, eu não devia estar assim. Mas é uma época que a gente tem mais tendência a estar assim, então a gente pode começar a evitar esses momentos também, tá? E uma outra coisa importante é você acolher, que eu acho que também tem tudo a ver com esse planejamento, né? Então, você se acolher de modo a não se colocar nessas situações, mas também você se acolher caso isso aconteça, caso você comece a se sentir muito irritada, muito cansada. Então, você tem uma conversa com você mesma, isso é uma coisa que eu faço. Então, eu tenho uma conversa comigo mesma, eu falo, calma, eu sei que você não queria estar aqui. Calma, você está muito irritada por causa disso, disso, disso. Eu sei, tudo bem, pode ficar irritada, mas não precisa descontar na pessoa. Semana que vem você lida com isso de novo e tal. E uma outra coisa muito importante também nesse acolhimento é você ter um tempo para você. Quem vive, né? Quem é morador, não sei falar. Quem é morador de países com língua inglesa, eles falam me time, né? Um tempo para mim. Então é importante você reservar todos os dias, isso eu diria em todas as fases do ciclo e para sempre. Mas nessa fase do ciclo, com certeza é muito importante você ter um me time, um tempo para você relaxar, para você fazer coisas prazerosas para você descarregar mesmo essa adrenalina, esse cansaço, essa irritação e você mostrar para você mesmo que você é importante, tá? E aí a gente pode começar a transformar também algumas coisas que acontecem muito nesse período em outras. Por exemplo, a crítica, né? A crítica acontece muito nesse período. A gente critica todo mundo, a gente se irrita com todo mundo e a gente pode transformar a crítica em melhorias, em soluções. Então, se a gente vê que alguma coisa está errada na nossa casa, no nosso convívio, no nosso trabalho, a gente pode propor soluções criativas, né? Não é legal a gente só criticar, né? É legal a gente propor alguma solução, alguma mudança, a gente se oferecer de repente até para ajudar. Então a gente pode transformar a crítica em melhorias. A autocrítica, que a gente começa a criticar muito a nós mesmas, eu não devia estar assim, eu sou horrorosa, olha eu de novo. A autocrítica a gente pode transformar em autoconhecimento e ir trazendo essas questões que estão te incomodando à tona. E aí você vai trazendo e vai entendendo por que essas coisas acontecem para além da TPM, né? A agressividade, que é muito comum de acontecer, mas a gente precisa, né, com um modo de convívio mesmo, aprender a se comunicar com mais assertividade. Né? Então a gente precisa. É legal, assim, acho que na pré-menstruação a gente está muito ousada, muito corajosa. Então é legal, de repente, de falar umas coisas para as pessoas que a gente queria tanto falar e nunca tem coragem de falar, as coisas que irritam, mas a gente precisa se comunicar com mais assertividade, menos ignorância, né? Mais empatia. E também se comunicar de modo a você dizer que é o que você pensa, que é o que você sente, né? E não que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, porque você só pode falar de você, não é mesmo?
E a impulsividade a gente pode transformar em criatividade, né? A feiticeira, a pré-menstruação, é um momento que a gente está muito criativa. A gente está tão criativa que a gente começa, inclusive, a inventar um monte de histórias, né? Inventar que as pessoas não gostam mais da gente. A gente pode colocar essa criatividade em diversas coisas. A gente pode fazer realmente trabalhos artísticos, escrever coisas, desenhar, nem que seja só para você, que não sejam coisas para você mostrar. Mas tente colocar um pouquinho de criatividade em tudo que você fizer nesse período, tá? Nesse período, ainda não acabaram as dicas, tem mais. Nesse período, a gente está funcionando com a nossa mente subconsciente. O que isso significa? Que as nossas frustrações, tá? As nossas sombras, elas estão vindo à tona nesse momento, né? Então, na verdade, a gente está tendo até uma bênção, né? Se a gente for imaginar que nós mulheres temos um momento específico no mês, né? No nosso ciclo, que a gente que essas coisas que não estão legais para nós, essas coisas que foram frustrantes, que foram difíceis, estão vindo à tona justamente para a gente trabalhar isso, né? Para essas coisas não nos atrapalharem mais, tá? Então, quando você sentir que nessa sua pré-menstruação, que você tem se sentir que você precisa consertar tudo, que tá tudo errado, eu preciso consertar, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Pensa que pode ser que tenha alguma coisa que tá errada dentro de você. Você tá precisando e tá sentindo de consertar uma coisa dentro de você. Só que aí você fica olhando para fora e fica vendo de consertar coisas fora, mas na verdade o que tá precisando consertar, né, entre aspas, é dentro de você. A minha dica, que geralmente é o que eu faço, eu começo a organizar as coisas na minha casa. Pode ser também no trabalho, no computador, né? Então fazer aquela faxina no Drive, no PC, né? No celular, apagar o que você não usa mais, o que está guardado. Organizar os móveis, trocar os móveis de lugar, organizar as gavetas, separar itens para doação, né? Esse é um momento que é legal você fazer isso e se eu consigo fazer isso sozinha, neste momento eu já vou pensando e refletindo sobre coisas que eu também preciso organizar e mudar em mim, consertar em mim. Mas é legal, assim, porque quando você faz esse tipo de coisa, te dá um alívio, sabe? Assim, porque você vê uma coisa sendo transformada, sendo transmutada, organizada, né? Então dá uma sensação de alívio, tá? Procure fazer tarefas pequenas e repetitivas. Como eu disse, a gente tem uma dificuldade de concentração, né? Então, o que você puder fazer de coisas que são pequenas, rápidas, né? E simples e repetitivas, que você não precisa ficar pensando muito, elaborando muito, que você possa só repetir, é melhor, você vai se sair melhor. Agora, uma outra coisa que você pode, inclusive, se oferecer para fazer no seu trabalho, nesse período, é identificar problemas. Então, você pode fazer análises críticas, revisar uma planilha, você pode encontrar um erro em alguma coisa, está precisando revisar um texto, revisar uma planilha, revisar algum fluxograma que está com algum problema, que as coisas não estão saindo como era esperado. Você pode se oferecer para fazer isso, porque a gente está com um olhar e com um radar muito forte para as coisas que estão erradas, certo? Então a gente vai conseguir fazer isso e aí você pode então se prontificar a fazer esse tipo de coisas no seu trabalho nesse período. Uma coisa importante também, principalmente para as questões dos sintomas físicos, é tudo que você fizer pequenas pausas. Então, não pega uma tarefa muito longa, não pega uma tarefa que você não possa parar, né? Então, faça um pouco da tarefa, qualquer tarefa, do lar, de casa, do trabalho, enfim. Para um pouco, descansa, nem que seja 5 minutinhos, descansa assim a mente, o corpo, encosta na cadeira, encosta a cabeça na mesa, relaxa, ouve uma meditação. Só de você estar desligando, parando, respirando, toma um chá, né? Você já vai estar melhorando e renovada para pegar mais aí um tempinho com outra tarefa. Sempre tem essas pausas, não pegue tarefas muito longas, tá? Pode até pegar tarefas longas, mas faça esses cortes, tá bom? Separe um tempo para você, isso também é muito importante, não deixe sempre de separar no dia um tempo para você, tá?
Faça as atividades relaxantes sempre, principalmente para você poder conseguir dormir melhor. Então, um yoga, uma massagem, uma automassagem no banho, né? Não precisa ser nada muito elaborado. Faça uma meditação, monte o seu altar, né? Faz aquela limpeza no altar, muda os objetos todos, tira um oráculo, usa a sua intuição para ver o que o oráculo tem de mensagem para você. Assiste uma série, um filme leve que você possa dar uma relaxada também aí nos pensamentos críticos e autocríticos, tá? E também para os sintomas físicos, se você tem bastante cólica, bastante massagem no ventre, automassagem. Para dor de cabeça, massagenzinha aqui nas têmporas, na testa. Acredito que isso tudo vai te ajudar bastante, me ajuda bastante e, na verdade, eu acho que vale bastante a pena, muito melhor do que se medicar, né? Porque eu me sinto mais natural e eu posso aproveitar as coisas boas que tem também nesse período da pré-menstruação, porque tem muitos presentes para a gente desembrulhar desse período do nosso ciclo. Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas, de todo o seu conteúdo e até breve. Tchau!